Abençoe você, muito bem-vindo ao nosso podcast diário Bíblia em um Ano, comigo, Padre Adriano Zandoná. Aqui a gente lê a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse juntos, seguindo esse método fantástico dos 12 grandes períodos da história da salvação, que dão sentido a toda a história da salvação. Aqui a gente lê a Bíblia junto do Gênesis ao Apocalipse. Eu estou muito feliz de ter você aqui, tá? Seja fiel, persevere. A chave é a perseverança, gente. A chave é a fidelidade. Deus quer que você seja fiel, se esforce. Eu tenho dito e repito, fico admirado que no final de semana o povo some. Não precisa fazer isso do Bíblia no final de semana, não precisa rezar. Seja fiel, se comprometa, é 15 minutos, 20. Venha rezar, tá bom? Vamos lá então, hoje nós começamos o livro de Juízes. Esse livro é um livro muito forte e mostra um ciclo, gente, terrível, de desobediência, queda, destruição, arrependimento, volta. Deus manda um juiz, o juiz morre, o povo desobedece. Depois o povo clama a Deus, pede misericórdia depois da destruição. Deus manda outro juiz. E os juízes, né? Eles não eram só juízes juridicamente falando, eles tinham uma função também de generais ali na época, né? Então hoje nós vamos ler Juízes de 1 a 3. É um livro que muito católico não conhece. E Ruth capítulo 1 e o Salmo 133. Vamos ouvir com muita atenção. Juízes capítulo 1. Depois da morte de Josué, os israelitas consultaram o Senhor. Quem dentre nós será o primeiro a combater os cananeus? O Senhor respondeu, Judá, pois eu entregarei a terra nas suas mãos. Então Judá disse a Simeão, seu irmão, vem comigo à terra que me coube por sorte, para combatermos contra os cananeus, depois irei contigo à tua terra. Simeão partiu com ele. Judá travou o combate e o Senhor entregou-lhe os cananeus e os ferezeus. Derrotaram 10.000 homens em Bezeque. Ali encontraram Adoni-Bezeque, atacaram-no e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram, prenderam-no e cortaram-lhe os polegares das mãos e dos pés. Adoni-Bezeque disse, 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam debaixo de minha mesa as migalhas da comida. Como eu fiz, assim Deus me faz. E conduziram-no a Jerusalém, onde morreu. Os juditas atacaram Jerusalém e a tomaram, passaram os seus habitantes a fio de espada e incendiaram a cidade. Desceram dali e combateram os cananeus das montanhas, do Negueb e da planície. Judá marchou contra os cananeus de Hebrom, chamada antigamente Cariat-Arbe, e derrotou Sesai, Aimã e Toumai. Marchou depois contra os habitantes de Dabir, que antigamente se chamava Cariat-Sefer. Caleb tinha dito, aquele que combater e tomar Cariat-Sefer, darei por mulher minha filha Axa. Otoniel, filho de Senês, irmão mais novo de Caleb, tomou a cidade, e Caleb deu-lhe sua filha Axa por mulher. Chegando Axa à casa de seu marido, ele moveu-a a que pedisse um campo a seu pai, e pela segunda vez ela saltou de seu jumento, e Caleb disse-lhe, que tens? Dá-me, respondeu ela, um presente, instalaste-me em uma terra árida, dá-me também fontes de água. E Caleb deu-lhe as fontes superiores e inferiores. Os filhos de Obabe, o Quenita, cunhado de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os juditas no deserto de Judá, ao sul de Arad, e vieram estabelecer-se com o povo. Judá prosseguiu sua marcha com Simeão, seu irmão, e derrotaram os cananeus de Cefate. Voltaram a cidade ao interdito e ela recebeu o nome de Orma. Judá tomou também Gaza e seu território, bem como Ascalon e Acaron com seus territórios. O Senhor estava com Judá e ele conquistou a montanha, porém não pôde despojar os habitantes da planície, pois possuíam carros de ferro. Conforme o que Moisés tinha dito, deram Hebrom a Caleb, que expulsou dela os 3 filhos de Enaque. Os benjaminitas não exterminaram os jebuseus de Jerusalém, por isso os jebuseus habitaram em Jerusalém com os benjaminitas até o presente. A família de José marchou também contra Betel, e o Senhor esteve com eles. E quando exploravam Betel, que antes se chamava Luza, viram um homem que saía da cidade e disseram-lhe, mostra-nos por onde se pode entrar na cidade e usaremos de misericórdia contigo. Ele indicou-lhes a entrada.
Eles passaram a localidade a fio de espada, poupando, porém, aquele homem com sua família. Esse emigrou para a terra dos Iteus, onde construiu uma cidade, a qual pôs o nome de Luza, como é chamada ainda hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-San com suas aldeias, nem os de Tanak, de Dora, de Geblam, de Meguido com suas aldeias, porque os cananeus estavam decididos a ocupar essa terra. Quando se tornaram mais fortes, os israelitas fizeram-nos tributários, mas não os despojaram. Efraim não expulsou os cananeus de Gezer, os quais continuaram a habitar em Gezer, no meio de Efraim. Zabulon não expulsou os habitantes de Setron, nem os de Naalol, e os cananeus continuaram a habitar no meio de Zabulon, embora sujeitos a tributo. Aser não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, nem os de Aalab, nem os de Acazib, de Elba, de Afec e de Roob. Os filhos de Aser estabeleceram-se entre os cananeus, habitantes daquela terra, não podendo expulsá-los. Neftali não expulsou os habitantes de Bet-Sames, nem os de Bet-Anat, e estabeleceu-se entre os cananeus, habitantes daquela terra. Os Bet-Samitas e os Betanitas ficaram-lhe tributários. Os amorreus repeliram os danitas para a montanha, e não lhes permitindo descer para a planície. Persistiram em ficar em Ar-Ares, em Aialon e em Salebim, mas a mão da casa de José prevaleceu sobre eles, e tiveram de pagar o tributo. O território dos amorreus estendia-se desde a costa de Acrabim e de Sela para o norte. Juízes capítulo 2. O anjo do Senhor subiu de Gálgala a Boquim e disse: Eu vos fiz subir do Egito e vos conduzi a esta terra que eu tinha prometido com juramento a vossos pais. E vos tinha dito: Jamais hei de romper a aliança que fiz convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os habitantes desta terra, e lançareis por terra os teus altares. Ora, vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isso? Por esta razão, eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, eles permanecerão ao vosso lado, e os seus deuses vos serão um laço. Ao dizer o anjo do Senhor essas palavras aos filhos de Israel, o povo pôs-se a chorar. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Josué despediu o povo, e os israelitas foram cada um para a sua herança, a fim de tomar posse da terra. Durante toda a vida de Josué e dos anciãos que lhe sobreviveram e que tinham testemunhado a grande obra que o Senhor tinha feito em favor de Israel, o povo serviu o Senhor. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no território de sua possessão, Tamnat-Ares, na montanha de Efraim, ao norte do monte de Gaás. Toda aquela geração foi também se unir a seus pais, e sucedeu-lhe outra que não conhecia o Senhor, nem o que ele tinha feito em favor de Israel. Os israelitas fizeram então o mal aos olhos do Senhor e serviram a Baal. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tinha tirado do Egito, e seguiram outros deuses, e dos povos que habitavam em torno deles. Prostraram-se diante deles, excitando assim a cólera do Senhor. Abandonaram o Senhor para servirem a Baal e a Astarote. A cólera do Senhor inflamou-se contra Israel, e ele entregou-os nas mãos de piratas, que os despojaram, e vendeu-os aos inimigos dos arredores, de sorte que não puderam mais resistir-lhes. Para onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para fazer-lhes mal, como o Senhor lhes tinha dito e jurado, e com isso viram-se em grande aflição. Entretanto, o Senhor suscitava-lhes juízes que os livravam das mãos dos opressores, mas nem mesmo os seus juízes ouviam e continuavam prostituindo-se a outros deuses, adorando-os. Abandonaram depressa o caminho que tinham seguido de seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor, e não os imitaram. Ora, quando o Senhor suscitava juízes, ele estava com o juiz para livrá-lo de seus inimigos enquanto vivesse o juiz.
O Senhor compadecia-se dos gemidos que soltavam diante de seus inimigos e de seus opressores. Mas depois que o juiz morria, corrompiam-se e se tornavam ainda piores do que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os, e não renunciavam aos seus crimes e à sua obstinação. Inflamou-se, pois, contra Israel a cólera do Senhor, visto que esse povo violou o meu pacto, dizia ele, a aliança que eu tinha feito com seus pais, e não obedeceram à minha voz, também eu não expulsarei diante deles nenhuma das nações que Josué deixou ao morrer. Por elas, queira o Senhor provar os israelitas e ver se eles seguiriam ou não o caminho do Senhor, como tinham feito seus pais. E o Senhor deixou subsistir todas essas nações que não tinha entregue nas mãos de Josué e não as quis expulsar logo. Juízes capítulo 3. Estas são as nações que o Senhor deixou subsistir, para provar, por meio delas, os israelitas, todos aqueles que não tinham visto as guerras de Canaã, e isso tão somente para a instrução das novas gerações israelitas, a fim de lhes ensinar a combater, ao menos aqueles que não o tinham feito antes. Eram os 5 príncipes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os heveus que habitavam nos montes do Líbano, desde a montanha de Baal-Hermon até a entrada de Emate. Essas nações ficaram para provar Israel e ver se eles obedeceriam aos mandamentos que o Senhor havia prescrito aos seus pais por intermédio de Moisés. Os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram por mulheres suas filhas, e eles mesmos deram suas filhas aos filhos deles, e serviram os seus deuses. Os israelitas fizeram o mal aos olhos do Senhor, esqueceram-se do Senhor seu Deus, e serviram aos Baals e às Aserás. A ira do Senhor inflamou-se contra Israel, e ele entregou-os nas mãos de Cusã-Rassataim, rei da Mesopotâmia, a quem ficaram sujeitos durante 8 anos. Os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes suscitou um libertador para salvá-los, Otoniel, filho de Cenez, irmão mais novo de Caleb. O Espírito do Senhor desceu sobre Otoniel. Ele julgou Israel e saiu para a guerra. O Senhor entregou-lhe Cusã-Rassataim, rei da Mesopotâmia, e sua mão triunfou sobre ele. A terra teve 40 anos de descanso, até que Otoniel, filho de Cenez, morreu. Os israelitas fizeram de novo o mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor excitou contra eles Eglon, rei de Moabe, porque tinham feito mal aos seus olhos. Eglon aliou-se a filhos de Amon e de Amaleque, e pôs-se em marcha contra Israel. Derrotou-o e apoderou-se da cidade das palmeiras. E os israelitas estiveram sujeitos a Eglon, rei de Moabe, por 18 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, que ele suscitou um libertador na pessoa de Aod, o canhoto, filho de Gera, benjaminita. Os filhos de Israel mandaram, por meio dele, um presente a Eglon, rei de Moabe. Aod mandou fazer para si uma espada de 2 gumes, de 1 côvado de comprimento, e a levava debaixo de suas vestes, apoiada na coxa direita. Ele veio e ofereceu o presente a Eglon, rei de Moabe, que era muito gordo. Terminada a cerimônia, levou os homens que tinham trazido o presente até as estelas próximas de Gálgala. Voltou ao rei e disse-lhe: Senhor, tenho uma palavra a dizer-te. Silêncio, ordenou o rei, e todos os seus familiares se retiraram. Aod entrou, o rei estava assentado, só, no seu quarto de verão. Tenho a dizer-te uma palavra da parte do Senhor, disse Aod. O rei levantou-se de seu trono, e logo tomou Aod com a mão esquerda a espada que trazia na coxa e cravou-a no ventre, com tanta força que o próprio cabo entrou após a lâmina e ficou coberto, devido à grande quantidade de gordura. E não retirou do ventre sua espada, cuja lâmina saía por detrás. Aod saiu pela galeria, depois de ter fechado bem atrás de si as portas do quarto de cima, deixando-as trancadas.
E tendo ele partido, notaram os servos do rei que as portas estavam fechadas. Sem dúvida, disseram, está fazendo suas necessidades em seu quarto de verão. Mas depois de esperarem muito tempo, ficaram alarmados. Vendo que a porta de cima não se abria, tomaram a chave, abriram-na e encontraram o seu senhor morto e estendido por terra. Enquanto isso, Aode fugiu para além das estelas e foi para Seira. Depois que chegou à montanha de Efraim, tocou a trombeta e os filhos de Israel desceram da montanha com ele. Segui-me, disse-lhes ele, porque o Senhor entregou-vos os moabitas, vossos inimigos. Eles o seguiram e ocuparam os vales do Jordão, por onde se vai a Moabe, de modo a não deixar passar ninguém. Mataram então cerca de 10.000 homens, todo o escol e todo o vigor de Moabe. Ninguém escapou. Naquele dia foi Moabe humilhado sob a mão de Israel, e a terra teve um descanso de 80 anos. Depois de Aode, Sagmar, filho de Anate, derrotou 600 filisteus com 1 aguilhão de bois. Sagmar também foi um libertador para Israel. Rute capítulo 1. No tempo que governavam os juízes, sobreveio uma fome na terra. Um homem partiu de Belém de Judá com sua mulher e seus 2 filhos, indo morar nos campos de Moabe. Chamava-se Elimeleque e sua mulher Noemi. Seus 2 filhos chamavam-se Maalon e Quelion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegados à terra de Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu, deixando-a com seus 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas, chamadas uma Orfa e a outra Rute. Viveram lá aproximadamente 10 anos. Maalon e Quelion morreram, ficando Noemi só, sem seus 2 filhos e sem seu marido. Então levantou-se Noemi e partiu da região de Moabe com suas 2 noras, porque ouviu dizer que o Senhor tinha visitado seu povo e tinha lhe dado pão. Deixou, pois, aquele lugar onde habitara com suas 2 noras e pôs-se a caminho de volta para a terra de Judá. Ide, voltai para a casa de vossa mãe, disse ela às suas noras. O Senhor use convosco de misericórdia, como vós usastes com os que morreram e comigo. Que ele vos conceda a paz em vossos lares, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas puseram-se a chorar. Nós iremos contigo para o teu povo, disseram elas. Ide, minhas filhas, replicou Noemi, por que haveis de vir comigo? Porventura, tenho eu ainda em meu seio filhos que possam tornar-se vossos maridos? Voltai, minhas filhas, porque já estou demasiado velha para casar-me de novo. E ainda que eu tivesse alguma esperança que esta noite mesmo me fosse dado ter marido e viesse a gerar filhos, haveríeis de esperá-los crescer, sem vos casardes de novo, até que se tornassem grandes? Não, minhas filhas, minha dor é muito maior do que a vossa, porque a mão do Senhor pesou sobre mim. Então elas desataram de novo a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Rute não quis separar-se dela. Eis que tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, disse-lhe Noemi. Vai com ela. Não insistas comigo, respondeu Rute, para que eu te deixe e me vá longe de ti. Aonde fores eu irei, onde habitares eu habitarei. O teu povo é meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Na terra em que morreres, quero também eu morrer e aí ser sepultada. O Senhor trate-me com todo rigor, se outra coisa, a não ser a morte, me separar de ti. Ante tal resolução, Noemi não insistiu mais. Seguiram juntas o seu caminho até Belém. Ali chegando, comoveu-se toda a cidade, e as mulheres diziam, Eis aí Noemi. Não me chames mais Noemi, replicou ela, mas chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Parti com as mãos cheias, e o Senhor fez-me voltar com as mãos vazias. Por que me chamais Noemi, se o Senhor se declarou contra mim, e onipotente me inundou de aflição? Foi assim que voltaram dos campos de Moabe, Noemi e sua nora Rute, a moabita. Chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Senhor, obrigado por essa palavra. Nós aprendemos muito também, através dos erros e da infidelidade dos outros. Não nos deixa repetir esses erros, Senhor.
mas converte o nosso coração, nos ajuda com a Tua graça. Sozinho nós não somos capazes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Seja bem-vindo ao livro de Juízes. E Ruth também. Gente, enquanto Josué estava vivo, né? O povo foi fiel, mas depois que ele e alguns anciãos ali importantes morreram, a geração seguinte deixou de ser fiel a tudo que Moisés e Josué tinham ordenado, ensinado em nome de Deus. As pessoas esqueceram o que Deus tinha feito por elas. As pessoas esqueceram da luta para conquistar a terra prometida. As pessoas esqueceram de como foi difícil ser escravos no Egito, serem escravos no Egito. As pessoas esqueceram de tudo que foi passado no deserto, né? E a geração nova, com conforto, não queria nem saber da luta dos pais. Isso acontece muito. Eles esqueceram. E aí começou um ciclo terrível de destruição, de infidelidade, de coisas horríveis. O livro de Juízes, ele não alivia, ele mostra a verdade. Mas como isso acontece, você já percebeu? Vem uma geração sofrida. Eu conheci pessoas, certa vez eu conheci um grupo de pessoas em São Paulo, na capital, que o pai tinha fugindo, acho que da Primeira Guerra Mundial, na época do Império Turco-Otomano, ainda que estava acabando, né? Aliás, as reminiscentes ali do Império Turco-Otomano, ter se tornado uma colônia britânica, uma coisa assim. Eu sei que tinha uma guerra lá e ele fugiu, acho que da Síria ou do Líbano, não sei, veio para São Paulo e começou a trabalhar como vendedor na rua. Moral da história, construiu um império. E os filhos dele assumiram aquilo lá já meio pronto, não valorizaram. O pai morreu, os filhos brigaram. Depois o neto, então, a neta, melhor dizendo, era uma menina, 2 netas. Nossa, gente do céu, esbanjaram tudo que o vô construiu assim em pouco tempo e quase ficaram pobres. Por quê? Porque a geração nova, tende a esquecer a luta da geração velha. Eu lembro quando eu morava na capital paulista, que eu comecei na época aqueles grandes eventos, o Abraça São Paulo, foi tão difícil. Aí eu lembro depois que quando eu estava para sair de lá, vem novas gerações, às vezes sem entender a história, né? Sem compreender a história, né? Querendo mudar tudo, querendo acabar tudo. Eu falei, gente, tem sangue, suor e lágrimas para isso aí estar grande do jeito que está. Não nasceu grande. Tudo exemplos, né, gente? Poderia dar muitos outros. E esse povo foi assim. Eles estavam já na Terra Prometida, já tinham suas casas, já tinham suas lavouras, estavam prosperando. Moisés morreu, Josué morreu. Quer saber de uma coisa? Vamos viver do nosso jeito. Aí veio a punição de Deus, porque eles eram o povo da aliança. Eles falharam em viver e falharam em ensinar os seus filhos. Esse é um grande pecado também. Quando você não ensina os seus filhos a fé, a adorar a Deus, você vai ser culpado de um pecado eterno diante de Deus. Porque se uma geração falha em transmitir a fé, na outra a fé vai se extinguir e na outra piorou. A gente vê muito país, me perdoe, no qual a geração anterior falhou de transmitir a fé. Eu vejo muitos países, até na Europa. Você vai à missa, só tem cabelo branco. Os jovens sumiram. Sabe? Então é preciso transmitir a fé para os nossos filhos. O Papa Bento XVI, na época em exercício, ele convocou um sínodo, acho que foi em 2013 ou 2014, sobre a transmissio fidei, né? A transmissão da fé, a importância de transmitir a fé às novas gerações. Até, gente, meio do século XX, a fé cristã foi transmitida no Ocidente com uma profundidade, mas depois disso parece que parou. Grandes potências cristãs no Ocidente estão se paganizando, se tornando ateias, sabe? Temos que transmitir a fé. E voltando à reflexão sobre aquela geração que esqueceu a Deus, a gente vê o seguinte, tem gente que é assim, como esse povo. Morre Moisés, morre o ancião cristão, ou de Deus ali, né, religioso, a pessoa deixa de rezar, deixa de ir à missa. Tem gente que parece que só vai à base de empurrão, né? A pessoa só vai para a igreja se tem a avó falando, se tem a mãe cobrando, se tem a esposa cobrando. Se não tem ninguém, a pessoa deixa de ir. Isso é um pagão, é um ateu, é um preguiçoso. Sabe, para ir para a chácara, para ir jogar, me perdoe, não tem tempo ruim. Mas para as coisas de Deus, não, a avó não está mais aqui, a mãe não está aqui, então eu não vou. Precisa ter sempre alguém, né, na cola. E a gente vê, gente, que essa desobediência, ela trouxe consequências muito ruins. Depois vinha o arrependimento, a intervenção de Deus que enviava, né, o juiz redentor ali, uma renovação.
Mas precisava ter todo esse sofrimento, era só ser fiel, né? Nós lemos aqui sobre os primeiros 3 juízes, né? Otaniel, Ehud e Samgar. Os 12 juízes nomeados, né, nos livros de Juízes, gente, são redentores e generais, né? Pessoas que conduziam outras pessoas em batalhas, em tempos violentos, né? Que eram consequências do pecado daquele povo, né? Eles não eram perfeitos, claro, mas eles foram efetivos, né, em obedecerem a Deus, em destruir os inimigos e devolver, né, a vida a Israel. E nós vimos também a história de Naomi e Ruth, né, que mostra, né, que a verdadeira adoração ao Senhor e o pertencimento à sua aliança, né, é mais importante do que somente uma origem étnica, né, porque Ruth não era judia, né? Mas ela proclamou para sua sogra, depois do seu marido morrer, seu cunhado morrer, seu sogro morrer, seu Deus vai ser o meu Deus, eu entrei nessa aliança com você. Ela está essencialmente se convertendo, né, se tornando uma membro da aliança. E hoje, gente, a gente vê na genealogia de Davi, né, que gerou a genealogia de Jesus, né, a origem de Jesus ancestral, está o nome de Ruth, né? Porque é da linha de Ruth que vai vir Davi, e Jesus é um descendente de Davi, né? Então, olha só, o Salvador do mundo veio de uma mulher que começou a sua vida como uma boa moabita pagã, mas que morreu na aliança com Deus, ou seja, tem jeito para todo mundo. O que adianta você ser de uma família de gente cristã, que tem padre e não vive, uma pessoa que vem do paganismo se converte e vai ter o seu lugar no céu, e talvez você não. Então é preciso eu e você lutarmos pela conversão, né, pessoal. E a luta, gente, é sempre sobre a verdadeira adoração, né, e a falsa adoração, sobre a idolatria, que entra ali, né, no povo de Israel e que acaba gerando um mal muito grande. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tarefinha de casa para você, leia o Salmo 133, tá? Importante, Salmo 133. Aí escreve aqui nos comentários, nem que seja poucas linhas, 1, 2 linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, o que ficou forte para você. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família. Deus abençoe você, episódio 70 do nosso podcast diário, Bíblia em um ano, lendo a Bíblia inteira neste ano, desde Gênesis até o Apocalipse. Sou eu, Padre Adriano Zandoná, aqui com você. Hoje nós leremos Números 22, Deuteronômio 23 e Salmo 105. Eu sempre digo, anota aí o Salmo, se eu não falar no final, porque às vezes é tanto assunto, né? Você já sabe que você tem que ler o Salmo 105 como tarefinha de casa, tá? Porque senão você não vai conseguir contemplar tudo que a Bíblia tem a oferecer. O Salmo, gente, você lê em 6 minutos, 5, 6 minutos, é bem tranquilo. Eu só não vou colocar aqui para não ficar muito extensivo, porque fica difícil das pessoas acompanharem. Se você não puder ler agora, você lê depois, né? Contanto que leia, tá bom? Eu estou seguindo o método, gente, trazendo as grandes 12 histórias dentro da história da salvação, que dão sentido a toda a promessa e cumprimento que na Bíblia está escrito, está profetizada e cumprida em Jesus, né? É muito interessante. Então vamos lá ouvir as leituras de hoje. Números capítulo 22. Partiram os filhos de Israel e acamparam nas planícies de Moabe, além do Jordão, defronte de Jericó. Balaque, filho de Sefor, tinha visto tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. Moabe teve grande medo desse povo, porque era um povo numeroso, e ficou aterrorizado diante dos israelitas.
E Moabe disse aos anciãos de Madiã: esta multidão vai devorar todos os nossos arredores, como os bois devoram a erva do campo. Balaque, filho de Sefor, era então o rei de Moabe. Mandou, pois, mensageiros a Balaão, filho de Beor, em Petor, sobre o rio, na terra dos filhos de Amon, para que o chamassem e lhe dissessem: há aqui um povo que saiu do Egito, o qual cobre a face da terra, e estabeleceu-se diante de mim. Rogo-te que venhas e amaldiçoes esse povo, pois é muito mais poderoso do que eu. Talvez assim eu possa abatê-lo e expulsá-lo de minha terra. Eu sei que será bendito o que abençoares e maldito o que amaldiçoares. Os anciãos de Moabe e de Madiã partiram, levando consigo o preço da adivinhação. Chegando junto de Balaão, referiram-lhes as palavras de Balaque. Balaão respondeu: passai a noite aqui, e eu vos darei a resposta que o Senhor me indicar. Ficaram, pois, os chefes de Moabe em casa de Balaão. Deus veio a Balaão e disse-lhe: quem é esta gente que tens em tua casa? Balaão respondeu a Deus: é Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, que me manda dizer: há aqui um povo que saiu do Egito, o qual cobre a superfície da terra. Vem, pois, e amaldiçoa-o. Talvez assim eu possa abatê-lo e expulsá-lo da terra. Deus disse a Balaão: não irás com eles, e não amaldiçoarás este povo, porque é bendito. Levantando-se Balaão pela manhã, disse aos chefes enviados por Balaque: voltai para a vossa terra, pois o Senhor me proibiu de ir convosco. Os chefes de Moabe retomaram o caminho e voltaram para junto de Balaque. Balaão, disseram eles, recusou vir conosco. Balaque mandou-lhe de novo outros chefes, mais numerosos e mais importantes que os primeiros. Chegados junto a Balaão, disseram-lhe: eis a mensagem de Balaque, filho de Sefor. Rogo-te que não recuseis vir ter comigo. Eu te acumularei de honras e farei tudo o que me disseres. Venha amaldiçoar esse povo. Ainda que vosso senhor me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, respondeu Balaão aos servos de Balaque, eu não poderia transgredir a ordem do Senhor meu Deus, nem pouco nem muito, no que quer que seja. Todavia, passai ainda esta noite aqui, para que eu saiba o que o Senhor me responderá ainda desta vez. Deus veio a Balaão durante a noite e disse-lhe: já que essa gente te veio chamar, levanta-te e vai com eles, mas só farás o que eu te disser. Balaão levantou-se de manhã, selou sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. O Senhor irritou-se com a sua partida, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho como obstáculo. Balaão cavalgava em sua jumenta, acompanhado de seus 2 servos. A jumenta, vendo o anjo do Senhor postado no caminho com uma espada desembainhada na mão, desviou-se e seguiu pelo campo. O adivinho a fustigava para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor pôs-se em um caminho estreito que passava por entre as vinhas, com um muro de cada lado. Vendo-o, a jumenta coseu-se com o muro, ferindo contra ele o pé de Balaão, que a fustigou de novo. O anjo do Senhor deteve-se de novo mais adiante, em uma passagem estreita, onde não havia espaço para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. A jumenta, ao vê-lo, deitou-se debaixo de Balaão, o qual, encolerizado, a fustigava mais fortemente com seu bastão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, que disse a Balaão: que te fiz eu? Por que me bateste já 3 vezes? Porque zombaste de mim, respondeu ele. Ah, se eu tivesse uma espada na mão, já o teria matado. A jumenta replicou: acaso não sou eu a tua jumenta, a qual montaste até o dia de hoje? Tenho eu, porventura, o costume de proceder assim contigo? Não, respondeu ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a espada desembainhada na mão. Inclinou-se e prostrou-se com a face por terra. Por que, disse-lhe o anjo do Senhor, feriste 3 vezes a tua jumenta? Eu vim opor-me a ti, porque segues um caminho que te leva ao precipício. Vendo-me,
A tua jumenta desviou-se por 3 vezes diante de mim. Se ela não o tivesse feito, eu te haveria matado, e ela ficaria viva. Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, eu não sabia que estavas postado no caminho para deter-me. Se minha viagem te desagrada, voltarei. Segue esses homens, respondeu-lhe o anjo do Senhor, mas cuida de só proferir as palavras que eu te disser. E Balaão saiu com os chefes de Balaque. Quando Balaque soube de sua chegada, subiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, na fronteira de Arnon, na extremidade daquela terra, e disse-lhe: Mandei mensageiros chamar-te. Por que não vieste logo? Não posso eu tratar-te com honras? Eis-me aqui, respondeu Balaão, mas poderei eu agora dizer algo de mim mesmo? Só direi o que Deus me puser na boca, nada mais. E partiram os dois para Cariate-Uzote. Balaque imolou em sacrifício bois e ovelhas, dos quais mandou algumas porções a Balaão e aos chefes que o acompanhavam. No dia seguinte pela manhã, tomou consigo o adivinho e levou-o a Bamote Baal, de onde se podiam ver as últimas linhas do acampamento de Israel. Deuteronômio capítulo 23. Ninguém desposará a mulher de seu pai, nem levantará a cobertura do leito paterno. O homem cujos testículos foram esmagados ou cortado um membro viril não será admitido na Assembleia do Senhor. O bastardo não entrará tampouco na Assembleia do Senhor, mesmo até a 10ª geração. O amonita e o moabita não serão admitidos na Assembleia do Senhor, mesmo até a 10ª geração. Nem nunca, jamais, porque não quiseram sair ao vosso encontro no caminho com pão e água, quando saístes do Egito, e também porque assalariariam contra ti Balaão, filho de Beor, de Pétor, na Mesopotâmia, para que te amaldiçoasse. Mas o Senhor teu Deus, que te ama, não quis ouvir Balaão e trocou para ti a sua maldição em bênção. Enquanto viveres, não lhe procurarás jamais prosperidade nem bem-estar. Não abominarás o idumeu, ou edomita, porque é teu irmão, nem o egípcio tampouco, porque foste forasteiro em sua terra. Os seus descendentes, a 3ª geração, poderão entrar na Assembleia do Senhor. Quando saíres a combater contra seus inimigos, guarda-te de toda a má ação. Se alguém dentre vós não estiver puro, em consequência de um acidente noturno, sairá do acampamento e não voltará. Pela tarde deverá banhar-se em água e poderá reintegrar-se ao acampamento ao pôr do sol. Haverá fora do acampamento um lugar retirado aonde poderás dirigir-te. Terás contigo em tuas bagagens uma pá que te servirá para abrir um buraco quando fores à parte, e, partindo, cobrirás com a terra os teus excrementos. Porque o Senhor teu Deus anda pelo meio do acampamento para proteger-te e livrar-te dos teus inimigos. O teu acampamento deverá ser santo. Não aconteça que, à vista de alguma coisa chocante, o Senhor se desvie de ti. Não entregarás ao seu senhor o escravo fugitivo que se refugiar em tua casa. Ele ficará contigo em tua terra, no lugar que tiver escolhido numa de tuas cidades, onde melhor lhe parecer, e não o molestarás. Não haverá mulher cortesã nem prostituta entre as filhas ou entre os filhos de Israel. Seja qual for o motivo que tiveres feito, não levarás à casa do Senhor teu Deus o ganho de uma prostituta, nem o salário de um cão, porque uma e outra coisa são abominadas pelo Senhor teu Deus. Não exigirás juro algum de teu irmão, quer se trate de dinheiro, quer de gêneros alimentícios, ou do que quer que seja que se empreste a juros. Poderás exigi-lo do estrangeiro, mas não de teu irmão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as tuas empresas na terra em que entrarás para possuí-la. Quando tiveres feito um voto ao Senhor teu Deus, não demorarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus não deixará de pedir-te contas dele e contrairias um pecado. Se não fizeres voto, não pecarás. Mas a promessa, saída dos teus lábios, tu a cumprirás e observarás fielmente o voto que fizeste espontaneamente ao Senhor teu Deus,
como disseste por tua própria boca. Quando entrares na vinha de teu próximo, poderás comer livremente quantas uvas quiseres, mas não as levarás contigo em tua cesta. Quando entrares na seara de trigo de teu próximo, poderás colher espigas com a mão, mas não usarás a foice. Senhor Deus, nos proteja de todos aqueles que nos amaldiçoam, de todos aqueles que falam mal de nós, e nos ensina a rezar por aqueles que nos perseguem e que a gente sabe que querem o nosso mal, mas que nós não paguemos o mal com o mal, porque nós somos seguidores do Teu Filho Jesus. Amém. Amado filho, amada filha, nós vemos aqui esse personagem, né? Abraão, que era um vidente, né? Que foi escolhido, foi contratado por Balaque, o filho do rei de Moabe, para amaldiçoar o povo de Deus, né? Ele era um amaldiçoador profissional, se eu posso dizer assim. Mas Deus ordenou a Balaão, né? Para não amaldiçoar o seu povo. Mas mesmo assim, Balaão estava impressionado com o poder do povo que o enviou, né? O dinheiro que Balaque ele ofereceu. E mesmo tendo ouvido Deus claramente, ele continuou para prosseguir para amaldiçoar o seu povo. Mas então, gente, o burro falou com ele, né? E salvou a sua vida, porque ele ia ser morto se ele amaldiçoasse o povo de Deus. Isso foi um milagre, né? Santo Ambrósio dizia que a ofensa de Balaão, não é? A ofensa de Balaão é aquela da pessoa que diz uma coisa e faz outra, né? Porque Deus busca um coração puro, não corrompido, pela impureza, né? Balaão foi testado por Deus, mas não foi achado aceitável a Deus, né? Porque ele estava cheio de maldades e mentiras, né? Dizia Santo Ambrósio, refletindo sobre essa situação. Mas olha só, gente, o que me chama muita atenção, claro, Balaão era um vidente, Balaão era um vidente, ele era pagão, ele não era do povo de Deus, ele era meio que feiticeiro, mas Deus falou com ele, e mesmo assim ele fez de conta que não entendeu, que ele estava seduzido pelo dinheiro, pelo poder, e a mula teve que falar com ele. Me pergunto, quem é a mula nessa situação? Me pergunto. A mula não é a mula, é o Balaão. Me perdoe a sinceridade, mas muitas vezes, filho, filha, eu e você agimos como uma mula nesse sentido, né? Deus já nos mostrou que Ele não nos deu autorização para pecar. Deus já nos mostrou que Ele tem uma vida nova para nós. Deus já nos mostrou que Ele não nos quer andando com certas pessoas. Deus já nos mostrou que certos hábitos, como beber demais, estão nos matando. Deus já nos mostrou que se você tem diabetes, você não pode ficar comendo tanto de açúcar que você come. Esses dias eu fui visitar uma pessoa que quase estava tendo o seu pé amputado e a filha dela me contou, ela comeu 7 mangas, padre, ontem. Manga é puro açúcar. A frutose da manga é altíssima em açúcar. Então, sabe, Deus já está te mostrando. Você está sendo uma mula, eu estou sendo uma mula, perdoe a analogia, filho, filha. Quando a gente não vê o óbvio, porque às vezes Deus fala através de um milagre, uma mula falando, mas às vezes Deus fala pelas vias da razão. Deus já te mostrou, por exemplo, um diabético, que você não pode comer tanto doce, que você tem que fazer um cuidado, ter uma dieta balanceada, mas você prefere morrer do que abandonar o vício, o desequilíbrio alimentar, a compulsão alimentar. Você prefere morrer do que parar de beber, perder sua família. Você prefere viver em pecado mortal do que buscar ajuda. É preciso se posicionar e ouvir Deus que está falando muitas vezes nos fatos. Talvez Deus já te mostrou, deu esse trabalho, deu esse lugar, muda, sai, vai para outro lugar, ousa, começa o seu negócio próprio. Não sei, Deus está falando com você. Não seja uma mula, não sejamos mula. Pelo contrário, sabe, ouçamos a Deus e coloquemos em prática. E como Santo Ambrósio disse aqui, a Balaão foi provado por Deus e foi encontrado nele só mentira, só engano, né? A gente precisa também purificar o nosso coração para sermos aceitáveis a Deus. E você sabe que lá no Novo Testamento, né, segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 15, está escrito assim: o povo, esquecendo o caminho certo, seguiu o caminho de Balaão, filho de Beor, que amava o dinheiro e amava os maus atos, o mal, né?
Balaão é um exemplo daquele que está disposto a vender a sua alma por dinheiro, por fama, por poder. Isso pode ser a nossa tentação também, sabe? E Deus muitas vezes manda, um burro, uma jumenta, um jumento para falar com a gente. Que não estou falando agora para menosprezar ninguém, nem chamar ninguém. Porque no Brasil, a gente tem essa mania de chamar de o jumento, o burro, representar uma coisa pejorativa. Mas o jumento aqui é uma imagem de algo que Deus envia para chamar a nossa atenção, para não fazermos certas coisas. E olha, eu vou dizer para você, o Papa São João Paulo II, dizia que a consciência humana, sobretudo na Redemptoris Missio, um documento muito bonito, consciência humana é um sacrário inviolável no qual Deus fala com a gente, sempre. E Deus fala também através da lei natural. O que é a lei natural? Mesmo a pessoa que não é evangelizada, ou mesmo você antes de ser evangelizado, conhecer Jesus, se você não cresceu num lar bem cristão, quando você está para fazer algo errado, existe uma voz que parece que fala dentro de você. Não faça isso. Não está certo o que você está fazendo. E você se sente mal. É Deus falando na nossa consciência. É a jumenta de Balaão, pela lei natural. O burro ali que falou com Balaão, falando conosco. Sabe? Então a gente tem que escutar a voz de Deus que também fala na nossa consciência. Deus muitas vezes está dizendo, não siga esse caminho, não ande com essa pessoa. Ouçamos, gente. Não sejamos duros de coração. E hoje nós vamos rezar juntos o Salmo 105, recordando a fidelidade de Deus na história de Israel. Abre aí então o Salmo 105 para rezarmos juntos. Aleluia, louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Quem contará os poderosos feitos do Senhor? Quem poderá apregoar seus louvores? Felizes aqueles que observam os preceitos, aqueles que em todo o tempo fazem o que é reto. Lembrai-vos de mim, Senhor, pela benevolência que tendes com o vosso povo. Assisti-me com o vosso socorro, para que eu prove a fidelidade de vossos eleitos. Compartilhe do júbilo do vosso povo e me glorie com os que constituem vossa herança. Como nossos pais, nós também pecamos. Cometemos a iniquidade, praticamos o mal. Nossos pais no Egito não prezaram os vossos milagres, esqueceram a multidão dos vossos benefícios e se revoltaram contra o Altíssimo no Mar Vermelho. Mas ele os poupou para a honra do seu nome, para tornar patente o seu poder. Ameaçou o mar e ele se tornou seco, e os conduziu por entre ondas como através de um deserto. Livrou-os das mãos daquele que os odiava, e os salvou do poder do inimigo. As águas recobriram seus adversários, nenhum deles escapou. Então acreditaram em sua palavra e cantaram os seus louvores. Depressa, porém, esqueceram suas obras, e não confiaram em seus desígnios. Entregaram-se à concupiscência no deserto, e tentaram a Deus na solidão. Ele lhes concedeu o que pediam, mas os feriu de um mal mortal. Em seus acampamentos invejaram Moisés e Arão, o eleito do Senhor. Abriu-se a terra e tragou Datã, e sepultou os sequazes de Abirã. Um fogo devassou as suas tropas, e as chamas consumiram os ímpios. Fabricaram um bezerro de ouro no sopé do Horebe, e adoraram um ídolo de ouro fundido. Eles trocaram a sua glória pela estátua de um touro que come feno. Esqueceram a Deus que os salvara, que obrara prodígios no Egito. Maravilhas na terra de Cã, estupendos feitos no Mar Vermelho. Já cogitava em exterminá-los se Moisés, seu eleito, não intercedesse junto dele para impedir que sua cólera os destruísse. Depois eles desprezaram uma terra de delícias, desconfiados de sua palavra. Em suas terras se puseram a murmurar e desobedeceram ao Senhor. Então, com a mão alçada, ele jurou que havia de prostrá-los no deserto e dispersar sua descendência entre as nações pagãs, disseminando-os por toda a terra. Aderiram também a Baal de Fegor, comeram vítimas oferecidas a deuses sem vida, e provocando-os com seus crimes, uma peste irrompeu sobre eles. Mas levantou-se Finéias para fazer justiça. Cessou a peste. Seu zelo lhe foi imputado como mérito, de geração em geração para sempre.
Em seguida irritaram a Deus nas águas de Meriba, e adveio o mal a Moisés por causa deles. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Faltaram alguns versículos, você pode ler aí quando possível. Que dê sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui nos comentários o que você entendeu da palavra de hoje, o que ficou forte ao seu coração. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, parte da nossa família, parte da nossa família, parte... Deus abençoe você, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast diário Bíblia em um ano, sou eu, Padre Adriano Zandoná. Aqui nós vamos ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse ao longo de um ano inteiro. Todos os dias entra um vídeo meio-dia aqui no meu canal. E fica aqui para você assistir, para você ouvir a hora que você quiser e puder. Tá? Ele fica aqui, a playlist Bíblia em um ano, tem todos os vídeos desde 1º de janeiro até 31 de dezembro. Olha, talvez essa é a oportunidade que você estava precisando para ler a palavra de Deus, para se aprofundar, para conhecer, para entender coisas que você não tinha entendido, que vão fazer diferença na sua vida, tenha certeza. Hoje nós vamos ler de 81, episódio 81, vamos ler Josué, do 1 ao 4, e o Salmo 123, provavelmente o Salmo 123 vai ficar como tarefa, então já anota, nem que eu não fale no final. Hoje nós estamos começando um novo período, você vai ver que a cor aí da thumb, né, que é essa capa do vídeo, vai ser diferente nas bordas, porque cada período tem uma cor. Hoje a gente começa o período da conquista da Terra Prometida e o período dos juízes. É um período bem especial também, que muita gente, sobretudo católico, deixa passar desapercebido, tá? Mas é importante, tá bom? Então vamos lá, ouvir Josué do 1 ao 4, na voz do Orlando Júnior aí, que tá me ajudando. O padre teve um período, só para você que tá chegando agora, que eu tive um probleminha na voz, que a gente usa muita voz, né? Eu apresento programa de televisão em rede nacional, todas as terças de 8 às 9 da noite pela TV Canção Nova, para o programa Pra Ser Feliz. Tenho missa pela TV em rede nacional toda semana, homilia todo dia no canal do YouTube, estudo, prego muito, então a voz vai desgastando. Então, graças a Deus, o Orlando está me ajudando, sou muito grato a ele por poder me ajudar e eu não ter que parar, né? Continuar a minha missão aqui. Vamos lá, então, ouvir a palavra do Senhor. Josué, capítulo 1. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, assistente de Moisés: Meu servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, eu vou-lo dou, como prometi a Moisés. O vosso território se estenderá desde este deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrates, todo o país dos heteus e até o mar grande para o ocidente. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo como estive com Moisés, não te deixarei nem te abandonarei. Sê firme e corajoso, porque tu hás de introduzir esse povo na posse da terra que jurei a seus pais dar-lhes. Tem ânimo, pois, e sê corajoso, para cuidadosamente observares toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Traze sempre à boca as palavras deste livro da lei. Medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Isto é uma ordem. Sê firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores.
Eis que Josué ordenou aos oficiais do povo: percorrei o acampamento e proclamai ao povo o seguinte: preparai provisões. Dentro de 3 dias atravessareis o Jordão e ireis conquistar a terra que o Senhor vos dá. Josué dirigiu-se também aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés nesses termos: lembrai-vos do que vos prescreveu Moisés, servo do Senhor, quando vos dizia: o Senhor, vosso Deus, vos deu descanso e toda esta terra. Vossas mulheres, filhos e animais ficarão na terra que Moisés vos deu, além do Jordão. Mas vós, todos os homens fortes e valentes, passareis armados à frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor tenha dado a vossos irmãos o descanso, como a vós, e que também eles entrem na posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Depois voltareis para a terra que vos pertence, aquela que Moisés, servo do Senhor, vos deu, além do Jordão, para o levante. Eles responderam a Josué: faremos tudo o que nos ordenaste e iremos aonde quer que nos enviares. E te obedeceremos em todas as coisas, assim como obedecemos a Moisés. Somente desejamos que o Senhor esteja contigo, como esteve com Moisés. Todo aquele que for rebelde às tuas ordens e não obedecer ao que lhe mandares, será morto. Mas sê forte e corajoso. Josué capítulo 2. Josué, filho de Num, despachou de Setim secretamente 2 espiões. Ide, disse-lhes ele, e examinai a terra e a cidade de Jericó. Foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, onde se alojaram. E foi avisado ao rei de Jericó: entraram aqui de noite alguns israelitas para explorar a terra. O rei mandou dizer a Raabe: faze sair esses homens que foram ter contigo e entraram em tua casa, porque vieram espionar a terra. Mas a mulher ocultou os 2 homens e respondeu: vieram realmente uns homens à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Pela tarde, quando se iam fechar as portas da cidade, eles partiram. Ignoro para onde foram. Persegui-os vós depressa e os alcançareis. Ora, ela os fizera subir ao terraço de sua casa e os ocultara sob palhas de linho que ali haviam. Os homens enviados foram atrás deles pelo caminho que conduz ao val do Jordão, e as portas da cidade foram fechadas após a partida da patrulha. Antes que se deitassem, Raabe subiu ao terraço junto dos espiões e disse-lhes: eu sei que o Senhor vos entregou esta terra. O terror de vós apoderou-se de nós, e todos os habitantes da terra estão desanimados por vossa causa. Ouvimos dizer como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e como, além do Jordão, tratastes os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, os quais votastes ao interdito. Quando ouvimos isso, o nosso coração desfaleceu e ninguém mais tem coragem de vos resistir, porque o Senhor vosso Deus é o Deus nas alturas dos céus e aqui embaixo na terra. Agora vou-lo peço, jurai-me pelo Senhor, que, assim como usei de bondade para convosco, do mesmo modo poupareis a casa de meu pai. Dai-me um sinal seguro de que salvareis meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs e todos os que lhe pertencem, e livrareis as nossas vidas da morte. Eles responderam-lhe: à custa de nossa vida salvaremos a vossa, contanto que não nos atraiçoeis. Quando o Senhor nos entregar esta terra, fiéis à nossa promessa, agiremos contigo com bondade. Então, servindo-se de uma corda, ela os fez descer pela janela, pois a casa em que morava estava sobre o muro da cidade. Ide para o monte, disse-lhes ela, para que não vos encontrem os vossos perseguidores. Ocultai-vos ali durante 3 dias, até que eles voltem. Depois retomareis o vosso caminho. Os homens disseram-lhe: eis como havemos de cumprir o julgamento a que nos obrigastes. Quando tivermos entrado na terra, porás este cordão vermelho na janela por onde nos fizeste descer. Reúne em torno de ti, em tua casa, teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai.
Se alguém ultrapassar a porta de tua casa e sair para fora, este será responsável pelo que acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão sobre quem quer que seja que se encontrar contigo em tua casa, é sobre nós que isso cairá. Se divulgares, porém, o que combinamos contigo, estaremos desobrigados do juramento a que nos obrigaste. Seja como dissestes, respondeu ela. Depois os despediu e eles partiram, e ela pendurou um cordão vermelho na janela. Eles foram para o monte, onde permaneceram durante 3 dias, até que voltassem os que os perseguiam. Esses, tendo buscado por todo o caminho os espiões, não os encontraram. Os 2 homens desceram então do monte e, voltando, passaram o Jordão. Foram para junto de Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo o que se tinha passado. O Senhor, disseram-lhe eles, entregou toda esta terra em nossas mãos, pois todos os seus habitantes tremem diante de nós. Josué capítulo 3. Levantando-se bem cedo, Josué desfez o acampamento e partiu de Setim com todos os filhos de Israel. Chegados ao Jordão, aí se detiveram antes de atravessá-lo. Passados 3 dias, os oficiais atravessaram pelo meio do acampamento, dando ao povo esta ordem: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus ser levada pelos sacerdotes, filhos de Levi, deixareis o vosso acampamento e vos poreis em marcha, seguindo-a. Haja entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados aproximadamente. Guardai-vos de vos aproximar dela. Isso para que possais conhecer o caminho por onde deveis ir, porque nunca passastes por ele. Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor operará no meio de vós coisas maravilhosas. Depois falou aos sacerdotes: tomai a arca da aliança e ide adiante do povo. Eles tomaram a arca da aliança e caminharam à testa do povo. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel, para que saibam que, assim como estive com Moisés, assim estarei contigo. Eis o que ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança. Quando chegardes ao Jordão, vos detereis junto às águas do rio. Então Josué disse aos israelitas: aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Por isso, prosseguiu ele, sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que ele expulsará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gergeseus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão diante de vós. Tomai 12 homens, um de cada tribo de Israel. Logo que os sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tiverem tocado com a planta dos seus pés as águas do Jordão, estas serão cortadas, e as águas que vêm de cima ficarão amontoando-se. O povo dobrou suas tendas e dispôs-se a passar o Jordão, tendo diante de si os sacerdotes que marchavam à frente do povo, levando a arca. No momento em que os portadores da arca chegaram ao rio e os sacerdotes mergulharam seus pés na beira do rio, o Jordão estava transbordante e inundava suas margens durante todo o tempo da ceifa. As águas que vinham de cima detiveram-se e amontoaram-se em uma grande extensão, até perto de Adam, localidade situada nas proximidades de Sartã. E as águas que desciam para o mar da planície, o mar salgado, foram completamente separadas. O povo atravessou defronte de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor conservavam-se de pé sobre o leito seco do Jordão, enquanto que todo o povo de Israel passava a pé enxuto, e ali permaneceram até que todos passassem para outra margem. Josué capítulo 4. Tendo todo o povo atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolhei 12 homens dentre o povo, um por tribo, e ordenai-lhes: tomai daqui, do meio do Jordão, deste lugar onde os pés dos sacerdotes estiveram parados, 12 pedras que levareis convosco e as colocareis no lugar onde haveis de passar a noite.
Josué convocou os 12 homens escolhidos, um por tribo, entre os filhos de Israel, e disse-lhes: Ide adiante da arca do Senhor vosso Deus, no meio do Jordão, e cada um de vós, segundo o número das tribos de Israel, carregue uma pedra no seu ombro. Isso ficará como um memorial entre vós. Quando os vossos filhos vos perguntarem um dia: que significam essas pedras? Então respondereis: as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, quando ela atravessou o Jordão. As águas foram cortadas, e essas pedras são para os israelitas um monumento eterno em memória desse acontecimento. Os filhos de Israel fizeram como Josué lhes tinha ordenado. Tomaram do meio do leito do Jordão 12 pedras, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos de Israel. Levaram-nas consigo e depositaram-nas no lugar onde deviam acampar. Pôs também Josué outras 12 pedras no leito do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. Elas estão ali ainda hoje. Os sacerdotes que levavam a arca permaneceram de pé no meio do leito do Jordão até que se cumpriu tudo que o Senhor tinha ordenado que Josué dissesse ao povo, segundo as ordens que lhe dera a Moisés. O povo apressou-se em atravessar o rio. Logo que todos passaram, a arca do Senhor e os sacerdotes puseram-se de novo à frente do povo. Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés tinham passado o rio armados diante dos israelitas, segundo a ordem de Moisés. Em número de aproximadamente 40.000 homens, armados para o combate, desfilaram diante do Senhor rumo à planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué aos olhos de todo Israel, e todos tiveram para com ele o mesmo respeito que por Moisés durante toda a sua vida. O Senhor disse a Josué: ordena aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que saiam do Jordão. Josué ordenou-lhes: saí do Jordão. E os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tendo deixado o leito do rio, ao pisarem seus pés na terra firme, as águas do Jordão retomaram seu lugar e correram caudalosas como antes. Ora, o povo saiu do Jordão no 10º dia do 1º mês e acampou em Gálgala, na extremidade oriental de Jericó. Josué levantou ali as 12 pedras tomadas do Jordão e disse aos filhos de Israel: quando vossos filhos perguntarem um dia a seus pais: que significam essas pedras? Então direis nesses termos: Israel atravessou o Jordão a pé enxuto, porque o Senhor, vosso Deus, secou diante de vós o leito do Jordão, até que passasseis, do mesmo modo que antes tinha feito ao Mar Vermelho, o qual secou diante de nós, até que passássemos. Isso aconteceu para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que conserveis sempre o temor do Senhor vosso Deus. Senhor, obrigado por esse período novo que nós começamos hoje, através do qual o Senhor vai falar muito ao nosso coração, vai nos edificar, vai nos formar, vai nos fazer entender muita coisa importante para a nossa vida. Dá-nos atenção, nos liberta dessa mente agitada, dessa distração contínua que muitas vezes acontece conosco, Senhor. Que a gente deixa passar detalhes tão importantes, deixa de aprender, de absorver tudo que o Senhor tem para nós. Que o Teu Espírito venha sobre nós agora, falando conosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Filho, filha, hoje nós começamos um novo período da conquista da Terra Prometida e dos juízes. Depois de 40 anos, nas andanças do povo pelo deserto, os filhos de Israel acampam ali na área de Moabe, na parte oriental, depois do lado do Mar Morto, Eles então atravessam o Rio Jordão com a Arca da Aliança, conquistam Jericó, que era uma cidade fortificada já ali em Israel, e marcham ao lado de Jericó, daqui que vem o cerco de Jericó, tá, gente? Marcham ao lado das muralhas de Jericó 7 vezes, com as trompetas, sem trombeta, sem nada, Mas 6 vezes, desculpa, sem trombeta, sem nada. Na sétima vez eles tocam a trombeta, como a gente viu,
fazem aquele barulho e louvam o Senhor, clamam o nome do Senhor. Depois as muralhas caem, né? Eles venceram ali, foi muito especial. Contudo, depois eles foram derrotados em Ai, porque foram desobedientes a Deus. Mas mesmo assim, Deus os levantou de novo, os honrou, e eles conquistaram, né, Canaã Central, o Sul e o Norte, né, nessa campanha de guerra. Josué foi o líder desse povo, depois de Moisés, né? Moisés morreu fora da Terra Prometida, ele não entrou. E ele renovou a aliança no Monte Ebal, né? Fez essa aliança de novo e disse, né, quem vai servir o Senhor? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Israel, então, entrou, tomou posse da terra, né, de acordo com a divisão das 12 tribos, né? E o tabernáculo ficou em Silo, né, no território de Efraim. E o livro de Josué é curto, no sentido assim, a história, a trajetória de Josué é curta, né? Depois de dar uma exortação, um speech final ali, né, uma pregação, um discurso final, Josué morre, né? E deixou Israel, depois que Josué morreu, ele deixou Israel sem líder, né? E aí começou o período dos juízes, né? O livro dos juízes, que é bem importante, que a gente vai ler daqui uns dias, vou começar a ler, lembra, né, o ciclo de Israel de pecado, gente. Era queda, punição da parte de Deus, arrependimento, volta para Deus, Deus levantava um juiz, eles voltavam, o juiz morria, eles pecavam de novo, vinha a punição. É a nossa história, né? Ciclo de pecado. Levando, assim, né, os juízes que eram levantados por Deus para derrubar, destruir os inimigos de Israel. Mas veja bem, o juiz aqui não é um juiz como a gente entende no tempo de hoje, né? Que julgava a causa. O juiz era também, ele era alguém que julgava as causas do povo, mas era também um juiz militar, né? Eu tô falando tudo isso por quê? Porque hoje a gente está introduzindo esse período. Então, além do livro de Josué que a gente leu aqui, eu já estou falando do livro dos juízes, né? E o que muda nesse tempo, gente? É uma grande introdução do período, né? Falando dos juízes em si. O que muda é que a liderança vai para Josué, né? O povo de Israel não come mais o maná no deserto, o maná para de cair, porque eles já têm a terra dele, então eles vão comer a comida da terra prometida, né? Também no deserto, a arca, o templo, estava sempre com eles. Agora vai ficar uma parte em Silo, né? Ali, o templo, a arca da aliança, mas eles vão ter que ir para Silo, mas também rezarem nas suas próprias cidades, né? E o norte, é bom saber, tinha grandes cidades e o sul tinha pequenas vilas, né? Isso influenciou bastante a cultura, né? E também, no norte, eles foram mais influenciados pela cultura cananeia, né? Por quê? Porque nas grandes cidades tinha mais influência dos cananeus do que no sul, né? Por isso que eles ficaram um pouquinho mais comprometidos também na sua fé, na sua religião no norte. Vou falar agora então um pouco dos capítulos mais que a gente leu, né? Eu já falei um pouquinho, mas quero aprofundar mais. Nós vimos que Josué foi estabelecido como o novo Moisés, né? Que conduziu o povo de Israel através do Rio Jordão, né? Na Terra Prometida. As águas do rio, gente, foram divididas, né? Em duas, para que a Arca da Aliança, a presença do Senhor, passasse, né? E nós vemos aqui aquela palavra de Deus a Josué, que nós refletimos um tempo atrás, já, né, uns dias atrás. Josué 1:9, seja forte, corajoso. Essa palavra era para todo o povo, não só para ele, né? Porque o povo não podia, na batalha, na vitória que Deus ia dar, na batalha que eles tinham que ter, eles não podiam ficar, sabe, desanimados, não podiam ficar assim, medrosos. O medo, gente, rouba muito a nossa capacidade de discernimento, a nossa capacidade de avaliação, a nossa capacidade de lutar, né? Então, seja corajoso, seja forte. No meio das dificuldades, das provações, das quedas, né? Seja forte, seja corajoso, porque o Senhor está com você. É uma ordem de Deus, né? E o que é coragem? A palavra coragem vem do latim. Cor, que quer dizer heart, quer dizer coração, e agen, que quer dizer ação. O que é coragem? É a ação do coração, cor agen. E, biblicamente falando, o coração é o lugar onde Deus habita, né? Do hebraico, levat. É onde Deus habita. Então, a coragem é a ação do coração, é agir inspirado pela presença de Deus no meu coração. Eu sei que Deus está em mim, então eu ajo com coragem, eu enfrento. E a gente vê que Deus deu uma grande vitória, né? A Josué e ao povo. E você sabe que a gente tem que fazer memória das vitórias que Deus já nos deu sempre, porque a gente esquece muito fácil. Deus já te fez conquistar tantas vezes a terra prometida, já me fez conquistar, né? E a gente tem que contar pra gente mesmo essa história, sempre. Porque senão, diante das provações, a gente fica dominado pelo medo, pela ansiedade, pela tristeza, pelo desânimo. Seja forte e corajoso, lembra do que Deus já fez na sua vida. E Ele vai continuar a fazer. Ele vai continuar a fazer. Escreva. Sabe, às vezes a gente tem que escrever. Sabe?
o que Deus fez em nosso favor. A gente tem que escrever. Escreva as palavras que Deus está te dando, o que Ele está falando com você, o que Ele já fez na sua vida, no tempo de deserto que você passou, né? Isso vai ser as suas pedras do Jordão, né? Como Josué erigiu ali as pedras, né? Para fazer você lembrar do que Deus já fez em você, para fazer você lembrar que é preciso ter coragem, porque Ele está contigo. Ó, vai ficar como tarefinha para você o Salmo 123. Leia o Salmo 123 e, por favor, escreva aqui nos comentários, nem que seja uma, duas palavras, ou uma, duas linhas, o que você entendeu da palavra de hoje, da reflexão, que Deus está falando com você. Deus sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Também um ótimo dia para você. Continua firme, continua aí também com o seu parceiro de estudo bíblico, sua parceira. Isso é muito importante. E só lembrando que hoje eu já falei de coisas que vão acontecer hoje, vão acontecer depois, porque eu fiz uma introdução nesse período, tá, gente? Só para você saber onde você vai pisar. É isso, Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte